Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Hoje o tema está realmente muito especial para fortalecer a sua fé e a sua caminhada. Antes, porém, eu quero lembrá-lo que o nosso programa oferece gentilmente, de graça para você, um curso bíblico inédito, diferente. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Além disso, você pode também seguir o nosso programa no Twitter, @ArenaDoFuturo. E se você fala espanhol e gosta do espanhol, quer aprender espanhol, você também pode seguir o nosso programa em espanhol, que é Decifrando el Futuro. Você pode seguir o nosso programa no Facebook e também no Twitter. O Twitter do Decifrando el Futuro é o programa do Arena em espanhol, ok? Então, o nosso Twitter é @FuturoNT, Futuro NT de Novo Tempo. E o nosso Facebook do Decifrando é facebook.com/Decifrando el Futuro. Está aparecendo na sua tela para você também nos acompanhar no espanhol, ok? Além disso, eu queria que você, de vez em quando, visitasse o site da Novo Tempo. É novotempo.com. Se você colocar / escrever Arena do Futuro, entra no nosso blog e aí tem mais coisas interessantíssimas para você, tá ok? Agora eu quero mandar um abraço especial para todos os amigos da Rádio Novo Tempo. Você que ouve o Arena pela rádio, obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos continuar multiplicando esperança pelo rádio, pela TV e pela internet. Outro detalhe que eu queria falar também. Nossa equipe do Arena, juntamente com a Igreja Adventista na América do Sul, nós visitamos todo o Brasil e visitamos também os 7 países que falam espanhol na América do Sul. É o território onde eu trabalho. E eu quero convidar você para orar por nós e para nos acompanhar quando nós passarmos na sua cidade, na sua região. Tá bom assim? Ok. Agora, prepare-se para o tema de hoje. O tema de hoje é sobre a busca de Deus para salvar um rei. E esse rei é o rei Nabucodonosor. Nós vamos analisar alguns versos de 3 capítulos do livro de Daniel, para que esse tema fique bem claro para você. Essa aqui foi uma das buscas mais difíceis, porque trata-se de um rei. Não estou falando de um prefeito, e não estou desmerecendo o prefeito, ok? Não estou falando de um governador, também não estou desmerecendo o governador. Também não estou falando de um presidente da república, também não estou desmerecendo a presidente ou o presidente. Eu estou falando de um rei que conquistou o mundo inteiro. O mundo, entendeu? Então nós vamos tratar da conversão desse homem, da forma como Deus o buscou e o grande conflito que foi gerado em torno da conversão desse homem. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, você será abençoado, como eu já fui abençoado, e seremos juntos mais uma vez. Bom, quem era Nabucodonosor? O que a Bíblia fala sobre esse homem? Nós poderíamos ficar aqui na história, falar sobre o pai dele, o avô dele e tal, mas isso não vem ao caso aqui. Nós queremos ir direto ao ponto. Mas só para você ter uma ideia, Nabucodonosor era imperador ou rei da Babilônia. A palavra Babilônia é uma palavra que deriva ou que vem da palavra Babel. Babel era o nome daquela torre. Lembra, lá em Gênesis, quando menciona que os homens construíram a torre de Babel. Então, aquela torre tinha um propósito. O propósito era chegar até o céu, chegar até Deus com as suas próprias mãos. E mais, eles queriam, com as próprias mãos, construir uma fortaleza para que eles pudessem ser protegidos, guardados e abençoados por eles mesmos. Aliás, Babel, sabe o que significa? Significa porta do céu. É incrível. Então, o nome Babel, ou Babilônia, já é uma afronta
ao princípio bíblico que diz que a porta do céu é Jesus. Só Jesus salva e a única porta é Jesus. Não é Babel, não é Maria, não é João, não é Pedro, nem Luís. É Jesus. Nesse caso, eles construíram a Torre de Babel e Deus fez uma intervenção. A intervenção de Deus foi justamente confundir a língua deles, porque até aquele momento eles falavam um só idioma, uma só língua. E Deus confundiu a língua deles e eles não conseguiram prosseguir no projeto de Babel. E de Babel vem a palavra Babilônia. Babilônia nós poderíamos colocar alguns significados para a palavra Babilônia. Um dos significados é o seguinte: Babilônia significa salvação pelas obras e também significa confusão, ok? Babilônia significa salvação pelas obras e também confusão. E esse era o nome de uma cidade na região do Iraque, recebeu o nome de Babilônia. E essa cidade cresceu, o domínio cresceu, eles foram dominando, conquistando, e aquilo que era uma simples cidade se tornou um império que dominou o mundo. O domínio de Babilônia como império do mundo político da sua época foi do ano 606 até o ano 539 a.C. Lembrando que antes de Cristo a contagem dos anos era decrescente. Por isso eu falei do ano 606 ao ano 539 a.C. Veja, o período de domínio de Babilônia foi um período muito grande. Lembre-se, Babilônia era uma cidade, depois ela foi ampliando os seus domínios, as suas conquistas e passou a governar o mundo. O mundo dependia da Babilônia. E Babilônia não era uma cidadezinha qualquer. Nabucodonosor construiu jardins suspensos. Babilônia era um luxo, entendeu? Babilônia colocava Las Vegas no bolso, colocava Dubai no bolso. Eu estou querendo dizer que o que esses camaradas fazem hoje, Nabucodonosor já fez naquele tempo, entendeu? Era uma das maravilhas do mundo antigo. As pessoas ficavam admiradas. O próprio rei, quando olhou para a Babilônia, falou assim: não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha própria glória? Então, estamos falando de uma estrutura arquitetônica, estamos falando de uma estrutura administrativa, estamos falando de algo ou de alguém que dominou o mundo inteiro. Isso é incrível. E Nabucodonosor era o imperador, era o cabeça de todo esse movimento que acabamos de falar. Agora, Deus tinha um plano para ele. E Deus tem um plano para você também. Deus tem planos para os políticos, para os prefeitos, para os vereadores, para os deputados, para os senadores, para os governadores, para os presidentes, para os reis. Deus tem um plano para o mais simples e para o mais alto em termos de cargos. Deus tem um plano de salvação para todo mundo. E nesse caso, Deus tinha um plano para o rei. E sabe o que Deus fez? Deus permitiu que Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus permitiu que eles fossem levados entre os cativos para a Babilônia. Então, no meio de tanta gente que foi conduzida para lá como escravos, Deus permitiu que 4 servos dele fossem também: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses 4 em Babilônia passaram a ser instrumentos de Deus para que Deus pudesse chegar até o rei. Então veja a busca que Deus estava executando para a estratégia de Deus para buscar e alcançar o coração do rei. No capítulo 2 de Daniel, a Bíblia revela que Deus falou com o rei em sonho. Deus deu um sonho para o rei, o sonho daquela estátua, lembra? A estátua do capítulo 2 de Daniel. Foi um sonho que Deus deu ao rei. E o rei, quando acordou, esqueceu o sonho. Então, ele manda chamar os sábios de Babilônia, e os sábios, os feiticeiros, os necromantes, os cartomantes, os adivinhos, essas pessoas não souberam dizer nem o sonho e nem o significado. Aí, Deus envia Daniel. Daniel era um dos sábios, e quando Daniel vai lá, Deus usa Daniel, Daniel ora a Deus,
Deus revela para ele o sonho, revela o significado. Daniel volta na presença do rei e apresenta o sonho. Diz qual foi o sonho e qual era o seu significado. Aí o rei foi tocado, impactado. Deus, então, começa um trabalho de conversão na vida do rei. Sendo que no capítulo 1, Deus já tinha mexido com ele quando o Daniel pediu para ser vegetariano, para não comer as comidas do rei e para cuidar melhor da sua saúde. Deus começa a impactar o rei no capítulo 1, agora no capítulo 2, com o sonho da estátua e a visão dada a Daniel. E no final do capítulo 2, veja só, poderíamos ler aqui especialmente o versículo 47, aliás, o 46, Daniel 2, 46, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. 47. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Ou seja, no capítulo 2, Deus toca o coração do rei, o rei reconhece, se inclina e exalta a Deus, mas ainda não se converteu. Mas a mensagem já estava lá, o Espírito Santo já estava trabalhando lá. Aí vem o capítulo 3. No capítulo 3, a Bíblia menciona que o rei constrói uma estátua de ouro. Por quê? Porque no capítulo 2, o sonho da estátua, a cabeça de ouro representava o rei e o seu império. E Deus estava dizendo para ele: olha, rei, você vai dominar só durante um tempo. Depois virá outro império que vai dominar no seu lugar. E no capítulo 3, o rei diz assim: não, o que Deus revelou para mim, eu não aceito. Eu não quero ser apenas a cabeça, eu quero ser tudo. Então, no capítulo 3, ele faz uma estátua inteirinha de ouro, que é uma maneira de dizer para Deus assim: Deus, eu faço do meu jeito, eu sou o rei, eu mando, eu quero escrever a minha história do meu jeito. Então, a estátua é feita toda de ouro. E aí o rei reúne uma multidão para consagrar aquela estátua e para dedicar e receber o apoio de todos. Só que ali no meio daquela multidão estavam os 3 jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, os servos de Deus. Todos se ajoelharam, menos os 3. Então alguém chegou para o rei e falou assim: rei, os 3 hebreus não se ajoelharam. O rei disse: então não valeu a consagração da estátua, vamos fazer outra vez. E chama os 3 e diz assim: ou vocês se ajoelham, ou eu mato vocês e jogo vocês numa fornalha de fogo ardente, acesa e aquecida 7 vezes mais. Os 3 jovens se mantêm firmes, mantêm a sua obediência a Deus, não se curvam, não adoram a estátua e se mantêm como fiéis aos mandamentos de Deus. O rei fica irado, manda amarrar os 3 e joga os 3 na fornalha de fogo ardente. E antes de lançá-los, o rei diz assim: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E joga os 3 lá dentro. Quando o rei joga os 3 lá dentro, os homens que foram lançá-los na fornalha, que chegaram na beiradinha da fornalha, eles foram mortos. Eles morreram somente com o calor daquela fornalha. E os 3 jovens caíram lá. Daqui a pouco o rei se espanta, olha dentro da fornalha e se assusta e diz assim: uai, como diz o mineiro, uai, nós não lançamos 3? Sim, rei, lançamos 3. O rei falou: eu estou vendo 4. Percebeu? Deus se revelando ao rei outra vez. E diz assim: e o 4 é alguém divino, é diferente. E eles estão passeando no meio do fogo. Veja, Deus protegeu os 3 rapazes, Deus os livrou da morte, e Deus entrou na fornalha com eles, mas Deus tinha um propósito. O propósito de Deus não era apenas proteger os jovens, era tocar o coração do rei. Deus estava buscando o rei, Deus queria o rei, Deus queria converter o rei, entendeu? O rei se espantou, mandou tirar os 3 e o rei se inclinou perante Deus. Veja o que diz Daniel 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram
cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, verso 29, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, verso 30, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja, no capítulo 3, Deus sacode o rei. E Deus fala assim, ô rei, eu quero salvar você, rapaz. Eu quero mudar sua vida. E o rei é tocado mais uma vez pelo poder de Deus. Mas ainda não se converteu. O homem era duro, rapaz. O homem era difícil, mas não se converteu. E Deus continua a busca por esse homem. Deus continua buscando salvar esse homem. E aí vem o capítulo 4. No capítulo 4 acontece algo extraordinário, algo estranho, algo horrível, por um lado, e espetacular por outro. O rei, diz o capítulo 4, verso 1, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Verso 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Você entendeu o que eu estou entendendo ou não? O capítulo 4 foi escrito pelo rei. Você poderia imaginar que o rei da Babilônia poderia escrever um capítulo da Bíblia? Olha aqui, ó, nem João Batista escreveu o capítulo da Bíblia, nem Abraão escreveu o capítulo da Bíblia, e Nabucodonosor escreveu o capítulo 4. Sabe por quê? O capítulo 4 é a história da vida dele. O capítulo 4 é o testemunho do rei. Ele conta como foi que ele se converteu. Ele teve que beijar a lona, ele teve que ir no chão, ele teve que ir na lama, ele teve que ir lá no profundo do abismo. A Bíblia diz que o rei, ele se transformou num animal. Deus colocou a mão sobre o rei. E Deus falou assim, olha aqui, rei, você vai ter que entender que eu sou o rei, que eu é quem dirijo esse planeta. Sou eu quem coloca o rei, tira rei. Sou eu quem administra todas as coisas. E Nabucodonosor virou um animal. Ele começou a andar de 4. E nasceram no seu corpo pelos e penas, como se fossem penas de galinha, ou até aquelas penas maiores até. E o rei, ele começou agora a ter pelos por todo o corpo e virou como que um bicho. Alguém até falou assim, pastor, se existiu um lobisomem, esse aqui é o lobisomem. Porque esse homem se tornou um bicho, um lobo, um animal. E esse período de loucura do rei demorou um bom tempo. Até que no final, Deus toca o rei, ele acorda. Ou seja, ele se desperta e finalmente o rei se converte. Ele conta essa história no capítulo 4. No finalzinho do capítulo 4, veja o que diz o verso 37. O rei escrevendo, dando o seu testemunho. Ele fala assim, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O final do capítulo 4, ele fala assim, Deus teve misericórdia de mim, Deus me despertou e Deus me salvou. Ele exalta a Deus e reconhece a soberania de Deus. Que coisa incrível, não é? Finalmente o rei se converteu. E eu tenho uma notícia para dar a você. Além dele ter escrito o capítulo 4, prepare-se, porque se você for para o céu, você vai encontrar o rei lá do céu. E você vai poder sentar com ele, para conversar com ele, sobre essa história, sobre a sua conversão, Sabe, a busca de Deus para alcançar uma pessoa, para salvar uma pessoa, não tem limites. Deus fará o possível e o impossível. Deus vai até o mais profundo do abismo para resgatar uma pessoa. Deus só não resgatará a pessoa
que não permitir, que não quiser, que não der nenhuma brecha. Entendeu? O rei foi tocado por Deus no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele se rendeu. E você, meu amigo, está sendo tocado por Deus há quanto tempo? Há quanto tempo Deus está lhe chamando? Há quanto tempo Deus está falando a você? Ele falou com você através dos princípios de saúde, através de sonhos, através da Bíblia, através da pregação, através do Arena, através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da internet, de uma pessoa, de uma criança. Deus tem falado com você através da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Quantas vezes Deus falou ao seu coração? Eu pergunto, por que você não aceita? Ou você está esperando, já entendeu, né? Ou você está esperando acontecer o que aconteceu com o rei. Você está esperando virar um animal? Você quer virar um animal primeiro? Comer capim? Andar de 4? Para depois reconhecer a soberania de Deus e aceitá-lo? Não, não, não. Não queira isso. Hoje é o dia de abrir o coração. Hoje é o dia de entregar o coração a Jesus. Porque o orgulho e a soberba desumaniza as pessoas. Estou falando a alguém que é líder em qualquer área desse país. Estou falando a você que tem uma influência muito grande e que muitas vezes tem assinado leis e tem feito projetos de leis que são contrários à Bíblia. E no seu coração você sabe qual é o certo, mas por pressão externa você tem feito o errado. O Espírito de Deus está incomodando você, está ou não está? O Espírito Santo vai continuar incomodando você até o último suspiro da sua vida. Mas por favor, abra o coração, deixe Cristo mudar sua vida e reconheça como Nabucodonosor reconheceu. Amém? É isso. Reconhecer e aceitar. Eu sei que é difícil. É um milagre, mas é possível. Vamos falar mais sobre isso? Vamos? Vem cá. Vem cá, vem comigo. Vamos sentar aqui no sofá. Na verdade, a poltrona, né? E você está aí na sua casa, ou quem sabe no seu trabalho, ou no seu escritório, ou você está me assistindo no aeroporto, ou você está assistindo em algum outro ambiente. Você sabe o certo, mas tem feito o errado. Você sabe sobre a palavra de Deus, mas tem insistido em um estilo de vida que não está de acordo com a vontade de Deus. Amigo e amiga, vem cá. Pode chegar mais perto. Chega de viver uma vida dúbia. Chega de você crer numa coisa e fazer outra. Chegou a hora de você colocar em prática aquilo que está na Bíblia, aquilo que você crê. Não existe para Deus nenhum caso impossível. Para Deus converter as pessoas é possível. E Deus está chamando você, que é um empresário, que é um político, que é alguém que administra algum negócio. Deus está chamando você que é médico, você que é professor, você que é uma pessoa popular, famosa, conhecida, está me assistindo agora. Deus está chamando você. Cria coragem, levante a cabeça, abandone as coisas que devem ser abandonadas e venha para Jesus e aceite Jesus, e você vai viver uma nova vida. Deus vai escrever sua história, Ele já está escrevendo. Você tem tentado escrever do seu jeito, mas Deus tem algo diferente para você. Então, aceite apenas, somente aceite. Deixe o orgulho de lado, deixe a soberba de lado. Seja você mesmo, confie em Deus, não vá pela cabeça dos outros, não fique ouvindo as vozes das pessoas, ouça a voz de Deus. Você sabe que lá no seu trabalho, do seu lado,
tenha uma pessoa fiel a Deus? Tem ou não tem? Que tem falado para você. Lá perto de você, tem sempre um Daniel, não tem? Tem sempre um Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem ou não tem? Deus tem falado com você através deles. Você tem observado a vida de pessoas bem simples, que são fiéis, não tem observado? E você olha e diz assim, eu admiro a fé dessa pessoa. Não é assim que você fala? Eu admiro a fé dessa outra pessoa. Ok, e quando é que você vai ter a mesma fé? Quando é que você vai se ajoelhar e vai pedir perdão para Deus e vai confessar os seus erros e vai pedir para Deus misericórdia? Quando? Você tem estado vivendo momentos de lutas, é ou não é? A consciência lhe acusa, você deita à noite e não consegue dormir, tem perturbações, porque você sabe o certo e está fazendo o errado. Chegou a hora de dar a volta por cima. Chegou a hora de reconhecer como Nabucodonosor reconheceu. Chegou a hora de você dar um passo de fé, nascer de novo, ser batizado, começar uma vida nova. Chegou o momento de você experimentar o reino de Deus no seu coração. Os reinos dos homens passaram e vão passar, mas o reino de Deus permanece para sempre. Amém? Se você aceita esse chamado, eu vou orar por você. E depois da oração, de maneira bem sincera e humilde, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e você será muito bem recebido entre nós. Oremos. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por ter alcançado o coração de Nabucodonosor. E eu sei que o Senhor também hoje está alcançando outros corações. Abençoe esse homem que está me assistindo agora e orando comigo. Abençoe essa mulher também, esse casal, essa família, essa casa. Senhor, coloque a tua mão sobre essa pessoa e que ela seja tocada pelo Espírito Santo e venha aceitar o chamado de salvação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.